Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos ver se eu consigo a conexão agora. Que eu não estava conseguindo a conexão agora. Ah, agora sim. Agora estamos ao vivo. São 21 horas e 2 minutos. Eu tô aguardando então o pessoal chegar. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar aí, né? Pra gente começar a nossa live de hoje. Saudade de todo mundo. Opa! Vamos dando um like aí pra mim ver quem tá chegando. Cléo, Maria Lúcia, quem mais tá aí? Maurício, querido, saudades. Bruna, todos sejam muito bem-vindos. Oi, Cleuzinha, boa noite. Oi, querida. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou dar mais uns 2 minutinhos até as 9h05 pra gente começar, tá? Só pra esperar pra ver se chega mais alguém. Pra gente engatilhar os assuntos aí, o pessoal não ficar meio boiando, depois chega, entra e fica fazendo um monte de pergunta, né? A gente vai aguardando aí. Esse coadjuvante do vídeo é o Bento, que vocês já conhecem. E o Bento vai querer, de novo, tá crescendo, o bichinho era pequenininho quando eu comecei as lives, lembram? Então, bom, vou começando a me apresentar, apesar que todo mundo que entrou aí já me conhece, né? Mas aqui é a Eliane Vituso, eu sou numeróloga, terapeuta holística, trabalho na área há 26 anos. E a proposta de fazer esses vídeos, né, essas lives, é poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Vou aproveitar enquanto a gente espera o pessoal chegar, né, para falar do tema de hoje. Né? Hoje a gente vai falar sobre se você tem um número kármico na sua numerologia, na sua data de nascimento principalmente. Né? Porque quando a gente tem um número kármico, ele pode influenciar em algumas coisas, então às vezes a gente não entende porque está passando determinadas experiências ruins, e aí quando a gente entende o número kármico, a gente entende o que está acontecendo, tá certo? Bom, adiantando já as dicas para vocês, né? Eu tenho aí sábado agora, tá? Curso de numerologia pitagórica, nível básico começando, para quem se interessa em conhecer um pouco mais, quem se interessa em aprofundar o conhecimento, tá? Oi, Valderê, saudade, querida, seja bem-vinda. Então, assim, para quem se interessa em aprofundar o conhecimento, né, a numerologia pitagórica, ele é o primeiro nível, né? São vários níveis da numerologia pitagórica. Então, começa sábado, vai ser um intensivão das 9 da manhã às 18 horas, tá? Quem tiver interesse e entrar em contato comigo ainda hoje, depois da live, ou então no máximo amanhã cedo, eu ainda vou permanecer, vou prorrogar a promoção dos 20% de desconto, tá? Para quem falar que viu a live. Caso contrário, vai pagar o preço normal, tá bom? Outra coisa, dia 21 de abril, então esse é o curso da numerologia pitagórica básico, tá? Que acontece sábado agora, dia 7, das 9 às 18 horas. Para quem tem interesse em numerologia kármica, e a diferença delas é na interpretação, porque a numerologia kármica utiliza-se das cartas de tarô para fazer a interpretação, né? E também tem outras abordagens da numerologia kármica. Então, quem se interessa, dia 21 de abril, também um sábado, né? Das 13 às 19 horas, eu também vou dar um básico. São 6 níveis, tá? Da numerologia kármica. Então, vão ser feitos todos assim, intensivão. Então, assim, depois entra no site, vocês vão ver. Tem promoção para quem pagar até o dia 10 de abril, tá? Tem também um desconto, então, que dá um pouco mais de 10%, uns 12% mais ou menos de desconto. Então, e assim vai. Então, quem tiver interesse também pode entrar em contato comigo. Pode entrar em contato através do WhatsApp, que eu posso mandar também os folders, os flyers, os valores,
né? Então eu mando para vocês. Então o WhatsApp é o 11 de São Paulo, 982-570-835, tá bom? Então essas são as novidades para agora, para abril, né? Então temos aí 2 cursos começando de numerologia, um sábado agora, tá? Pitagórica, e um dia 21 de numerologia kármica, tá bom? Então quem sempre tem interesse me pergunta, tal, quando vai começar. Então nós temos 2 turmas começando. Muito bem, recados dados. Façam suas inscrições, aproveitem a oportunidade, porque se autoconhecer é sempre muito bom, tá bom? Bom, agora, vocês lembram como que a gente faz para trabalhar as energias em relação à numerologia? A numerologia pitagórica, ela vai sempre estudar do 1 até o 9, né? E os números mestres, que são o 11, o 22 e o 33, e assim sucessivamente. Então, sempre quando a gente faz uma soma, a gente reduz a um dígito duplo, e se esse dígito duplo dá um número mestre, que é o 11 e o 22, a gente permanece, caso contrário, a gente soma de novo a um dígito único, né? E esse dígito único é o que a gente vai interpretar. Muito bem. Só que no meio dessas somas, a gente pode encontrar números kármicos. E isso vale também para quem nasceu nesses dias. Então, nós temos 4 números kármicos na numerologia pitagórica. Tá? Nós temos o número 13, o número 14, o número 16 e o número 19. Então, quem nasceu nesses dias, 13, 14, 16 e 19, automaticamente já tem um kármico na data de nascimento. Entendeu? Quer dizer, que não vem nem da soma, vem exatamente do dia, tá certo? Então, quem nasceu no dia 13, ou 14, ou 16, ou 19, já tem um número kármico aí na história, tá? Outra forma da gente detectar é quando a gente soma isso. Então, quando a gente pega o dia, mais o mês de nascimento, mais o ano de nascimento, soma tudo, tá? Então, por exemplo, hoje é dia 5 de abril. Então, a gente vai somar 5 de abril, 5, abril que é 4, a gente soma com 5, vai dar 9. E a gente vai somar 2018. Então, você tem o 2, mais 0, mais 1, mais 8, que vai dar 11. Então, eu estou somando o 5, mais o 4 de abril, dá 9, mais o 11, deu 20. O 20 não é um número mestre, então a gente reduz, dá um 2. Até aí, tudo bem, não deu nenhuma outra interferência. Mas vamos supor que eu tivesse somado e eu tivesse chegado ao número 49. E eu vou fazer uma redução, 4 e 9, então, por exemplo, você pega uma outra data qualquer aí, de nascimento de alguém e dá uma soma 49, né? Somando o dia, mês e o ano de nascimento da mesma forma que eu falei. Então, 49, 4 mais 9 dá um 13, né? Então, assim, antes de eu reduzir esse 13, 1 mais 3 para 4, e saber o que representa o 4, eu sei que eu tenho um 13 no meio da história de dígito duplo. E esse 13 é um número kármico. E ele, quando vem como um resultado de uma soma da data de nascimento ou como dia de nascimento, ele é uma coisa para a gente parar para pensar, porque é um karma que vai ser cobrado, porque os karmas são sempre, os números kármicos são algo que nós temos que aprender, né? São desafios. Na realidade é como se a gente falasse assim, é o que a gente traz de aprendizado da vida passada, né? Então, o 13... Todo mundo conhece o 13 como um número de azar, o pessoal conhece o 13 como um número que não traz sorte, todo mundo conhece o 13 como a carta da morte do tarô, né? Mas ele também é a carta da criança no baralho cigano, então assim, depende qual a nossa referência. Mas o que é o 13? O 13 não é 1 mais 3, esse 1 mais 3 vai dar um 4. Quando esse 4 vem de um 13, de uma somatória 13, a gente fala que esse 4 é um 4 doente, porque ele está vindo de um número kármico. Então, vamos entender, o que é um 4 doente?
O 4 não é o número que fala do trabalho, do equilíbrio, da organização, que fala para você ter cuidado, que fala para você ser mais regrado nas coisas, ter disciplina. Quando você tem um número 4 doente, é porque alguma coisa disso você não está fazendo. Né? A gente costuma dizer que quem tem um 13 em algum lugar são pessoas que não têm medo da morte. Né? São pessoas aí que se arriscam demais, né? São pessoas aí que são às vezes preguiçosas, porque se não é um 4 doente, se o 4 é o número do trabalho, o que vai acontecer? Se eu tô doente com esse 4 não tá a fim de trabalhar, então esse 4 tá preguiçoso, esse 4 tá negativo, esse 4 tá indiferente, esse 4 é desorganizado, né? Então, eu preciso entender essa natureza desse 13, quando ele está doente, né? Quando ele é um 4 doente na vibração 13. Então, quando eu entendo essas situações, eu preciso entender assim, que eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tenho que... as pessoas que têm o 13 acostumam se auto-sabotar demais, então são aquelas pessoas que não conseguem ficar num trabalho, tá sempre mudando, tá sempre insatisfeita, parece que tem que sempre recomeçar, sabe? É o processo da morte e renascimento, morte e renascimento, morte e renascimento. Então, isso traz uma situação exaustiva, cansativa, isso traz uma situação assim um pouco mais pesada, né? Porque é o karma que eu preciso aprender. Então, o que eu preciso entender para aliviar esse karma? Que eu preciso ir à luta, que eu preciso trabalhar, que eu não posso negar trabalho, né? Que eu tenho que... eu não posso arriscar aquilo que eu não tenho na mão ainda, né? Que eu não conquistei ainda. Então, eu preciso ser mais organizado, tenho que ter mais disciplina, né? Então, principalmente a lição maior que o 13 traz é que ele precisa, né? Ele não pode negar trabalho. E no plano material, ele tem que ser uma pessoa disciplinada, correta e fazer a parte dele. Entenderam? Tudo bem até aí, gente? Tá todo mundo paradinho, ninguém fala nada, ninguém... Não entra mais ninguém, tá todo mundo parado, tá todo mundo bem aí? Se tiver alguma dúvida, vai perguntando. Próximo número, tá? O próximo número é o 14. 14, ele é um mais 4 vai dar 5, ele é um 5 doente. Então, vamos entender isso. O 14 é conhecido também como a carta da temperança no tarô, né? Ele é a carta da temperança no tarô que traz a explicação do bom senso. E na carta do baralho cigano, ele é a carta da raposa, que vai trazer o quê? A cautela. Então, querendo ou não, nós estamos falando da mesma coisa, né? Olha que interessante. Então, assim, ele não é um 5 doente, o 5 não é o número do movimento, da comunicação, o 5 é aquele que a gente fala que às vezes atola o pé na jaca porque é um pouco mais indisciplinado, as pessoas falam que o 5 é um pouco irresponsável. Então, quando você tem um 5 doente, ele faz tudo isso de uma forma ainda mais underground, entendeu? Ele atola mesmo o pé na jaca, ele vai realmente fazer as coisas de uma forma bastante desregrada. Né? Então, assim, ele mistura muito o prazer físico, ele é inconsequente nas suas atitudes, nas suas relações, ele é inconsequente com os bens materiais. Isso é um 14, né, kármico, cobrando desse 5 aí que ele entre nos eixos, vamos colocar assim, entendeu? Tá? Então, mas deve ter alguma soma aí que deve dar 13 no meio, Cléo. Depois a gente faz direitinho. Bom, voltando. Então, assim, o 14 que dá esse 5 doente que eu falo é assim, ó. O 5 tem que também tomar cuidado para não ser oportunista. Porque o 5 é aquela pessoa assim... eu conheci alguém que trabalha na prefeitura. O 5 conhece alguém que trabalha na prefeitura. Tá? Aí, o que acontece? Puxa, mas aquele 5 que vem de um 14 tá precisando de um favor.
Então ele já rapidamente vai falar assim, pô, você trabalha na prefeitura, você não quer quebrar um galho pra mim? Tananá. Ele sempre vai tentar levar vantagem nas situações. E ele precisa tomar muito cuidado com essa situação de ser oportunista, de querer levar vantagem em tudo. Isso não é uma coisa legal, né? Então ele é uma pessoa que quer sempre ter a vida fácil, as coisas fáceis. Ele não quer ralar para conseguir. Ele precisa entender que isso não é o melhor caminho, né? A saída não é ser espertinho. A saída é realmente ser uma pessoa mais regrada, mais concisa e consciente. Então, a principal lição que um 14 precisa entender para sair desse processo kármico é aprender a ter respeito, aprender a ser uma pessoa disciplinada, equilibrada e compreensivo, né? Porque o 5 doente não vai ter paciência com ninguém, não vai parar como uma raposa para observar, nem vai ter bom senso. Pelo contrário, é a falta do bom senso, tá certo? Então, Maria Lúcia, mas precisa somar 14 do 8 com o ano de nascimento. Vocês não é só o dia e mês, é o dia mais o mês mais o ano. Vocês têm que somar tudo junto, tá? Tudo bem? Bom, continuando. O próximo número que a gente tem kármico, ele é um número 16. O número 16, ele é 1 mais 6, 7. Ele é um número 7 doente. Então vamos entender o seguinte, o 16 na carta do tarô, ele é a carta da torre. Ele fala da destruição, ele fala das quebras, ele fala dos acidentes, das decepções, né? E o 16 na carta do baralho cigano é a carta da estrela, da sorte, da inspiração, né? Então, de alguma maneira, você tem, se você souber usar a energia, você pode usá-la de uma maneira positiva. Então vamos entender o seguinte, o que é um 7 doente? O 7 não é o número da espiritualidade, da reflexão, do bom senso, da observação, né? Quando ele está no negativo, ele é muito crítico, ele viaja na maionese, né? Ele não é uma pessoa ponderada e equilibrada, como geralmente o 7 é, entendeu? Ele vive nas ilusões que ele cria na cabeça dele, entendeu? Então isso, né? Ele gosta de coisas ilícitas, ele gosta de amores que não são permitidos, vamos colocar assim. O 7 é extremamente vaidoso, orgulhoso, egoísta, possessivo. Então esse é um 16 que é um 7 doente. E aí o que assim, é como se eu falasse pra você assim, ó, você tem um 7 vindo de um 16, e aí você vai fazer um processo seletivo, tá? Você tem um bom currículo, mas você ficou entre você e uma outra pessoa, que tem um currículo tão bom quanto o seu, ou talvez nem tão bom quanto o seu. Mas você tem esse 16-7, que além de tudo... Oi, querida! Aline, seja bem-vinda. Então, aí você tem esse 16-7, que o 16-7 não tem fé nele mesmo. Ele não acredita nele mesmo. Tanto que uma das lições do 16 é aprender a ter fé, né? Desapegar das coisas que não interessam e aprender a ter fé. E aí essa pessoa tem um 16 lá. Aí a pessoa do processo seletivo curtiu, gostou do currículo, achou ele um bom candidato e tudo mais, e ficou entre você e o outro. Só que aí ele vai olhar e vai falar assim, engraçado, tem alguma coisa aqui que não tá batendo, né? Então, por quê? Porque você tem na tua aura uma energia de que nem você acredita em você mesmo e bota fé no teu taco. Então você passa essa energia para o outro. Então, de alguma maneira, a pessoa vai ficar indecisa e vai acabar escolhendo outra pessoa. E aí você vai sair muito chateado, você vai sair de lá, né, com a vaidade e o orgulho ferido e vai ficar muito bravo e vai falar mal da empresa com certeza. Esse muito provavelmente é um 16 aí, né, um 16-7, tá? Mas a principal lição do 16, né, 16 que vai dar um 7, esse 7 doente, é aprender a confiar em si mesmo, não dar o poder ao outro, né? O 16-7 geralmente endeusa demais uma pessoa, mas não crê em si mesmo. Então você precisa aprender a crer em si mesmo,
né? Isso é um problema, Maria Lúcia, que não é só você, viu? Todo mundo é assim, né? Entendeu? Bom, e o último número kármico, ele é o número 19. Vocês podem ouvir por aí alguém falar assim: gente, mas o 19 é o melhor número da numerologia. É um número maravilhoso. Mas por que as pessoas falam isso? As pessoas falam isso porque o 19 é a carta do sol no tarô, né? E o 19 é a carta da espiritualidade no baralho cigano, né? Então você vai falar assim, mas poxa vida, como que eles podem ser um número kármico se eles, né, têm esta referência também de alguma forma a arquétipos tão positivos? Então, mas o sol também ofusca, o sol também queima, né? Tudo aquilo que brilha demais, né, gera muita vaidade também, né? Tudo que brilha demais desperta ganância, né? Então tudo isso são energias dúbias, né? São duplas, são forças contrárias, né? Então, assim, eu costumo brincar com os meus alunos que quem tem um 19 ou nasceu no dia 19, eu tenho uma amiga que eu gosto muito, a Marlizinha, que nasceu no dia 19 de abril, por sinal que daqui a pouco ela faz aniversário. E eu brinco muito com ela assim, eu falei, sinto muito, Marli, mas você com certeza fez parte da formação de quadrilha das vidas passadas, né? E ela fica brava comigo. Mas por quê? A gente brinca porque, na realidade, o 19 traz um estigma muito pesado relacionado a... Porque o 19, na realidade, é o quê? 1 mais 9 vai dar um 10, que vai dar 1 mais 0, 1. Ele é um 1 doente. O que é o 1? O 1 é a iniciativa, o 1 é o ego, né? O 1 é a solidão, o 1 é a ação, mas a ação desregrada, ela pode ser um perigo. O 1 impulsivo pode ser um perigo. O 1 egoísta pode ser muito ruim, né? Então, por isso que eu falo que é uma energia com dualidade, né? E que tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Então, veja bem, quando você tem um karma 19, né, quer seja na soma total da sua data de nascimento, quer seja no dia que você nasceu, né, você tem aí o que a gente fala do passado de tirania, né, você fez parte de coisas que usaram requintes de crueldade, a gente fala, né, tem um karma aí pesadão. E como um é muito dinâmico, é aquele que eu faço e eu não espero ninguém para fazer, qual é o principal exercício para esse 19? É trabalhar a tolerância, a paciência, né? Testar a resistência, é você não ficar em nenhum momento assim achando que você pode fazer tudo que você quer fazer, tchau e abraço. Você, Valdereza, entendi. Entendeu? Então, é por aí, né? Então a gente fala o seguinte, que como a gente brinca, né, com essa coisa de que você foi a formação de quadrilha de vidas passadas, então isso significa que você lesou alguém de alguma forma. Então o karma que o 19 traz nessa vida para você, ele acaba sendo um karma de perdas. E então a gente fala assim, se você tem um 19, né, como número kármico, e você é assaltado, ou bate o carro, ou alguma coisa acontece muito trágica, você fala, puxa vida, mas eu sou uma pessoa, sou bacana, não merecia isso, Deus fez isso comigo, Paraná, a gente reclama um monte. Mas se você tem um 19 na sua numerologia, eu costumo brincar assim, não reclame. Olha pra cima e fala assim, papai do céu, e aí, tô pagando a minha dívida? Tá faltando muito aí pra mim quitar a dívida, entendeu? Porque se você está sendo lesada, é porque você já lesou demais, entendeu? Então, assim, de uma forma lúdica para explicar, mas é isso que acontece, né, energeticamente. Então, quem tem um 19, geralmente está tendo que enfrentar situações de perdas e tem que entender esses processos de perdas. Isso é uma coisa. Segunda coisa, a tirania aconteceu por quê? Porque se usou demais o ego e o poder mal trabalhado. Então, uma das lições, não é só a tolerância, mas uma das lições deste karma 19 é você aprender a ser um líder do bem, uma pessoa impecável, daquele que vai na padaria e recebeu 10 centavos de troco a mais, volta lá e devolve que os 10 centavos não são seus. E essa é
É um exemplo que você tem que dar. Oi, Silvia, seja bem-vinda, amor. Esse é um exemplo que você dá para os seus filhos, é um exemplo que você dá para as pessoas que trabalham com você, é um exemplo que você dá para qualquer pessoa que convive com você. Então, o 19 tem que ser um líder impecável, tem que ter atitudes assim extremamente ponderadas, equilibradas, uma pessoa sensata, uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? Você tem que ser o sol que... Na carta do sol, então você tem que ser o sol que ilumina o caminho dos outros de uma maneira positiva. Entendeu? Tá? Então, tudo isso é uma coisa. Então, você vai ter que aprender a usar o poder de uma forma justa, correta, né? Cada vez mais você exerce isso, melhor. Às vezes, quem tem o 19 tenta, fugir da raia. Geralmente, as pessoas que têm um 19 kármico na numerologia, né? Sua pessoal, são pessoas que estão sempre diante de... Sim, ela pode ter uma somatória 22, Nadir, mas acontece que ela nasceu no dia 19, então ela também carrega, no meio da somatória, ela também tem um 19, então ela também está numa posição que a gente considera importante para observar, tá? E voltando ao que eu estava falando, então assim, a pessoa que tem esse 19, ela de uma certa forma, ela vai trazer com ela esse estigma, né, importante, da liderança, da tomada da decisão assim, ilibada, né, aquela coisa muito positiva. Eu estava falando que a pessoa 19 vai ser sempre colocada em situações onde ela vai ter algo para liderar, ou pessoas, um grupo, ou família, alguma coisa, e ela vai estar sempre se esquivando dessa responsabilidade de poder, entendeu? Então, de alguma forma, isso não é legal. Para quem tem o 19, quanto antes ele exercesse esse trabalho de aprender a ser um líder positivo e dar exemplo para as pessoas, né, e desapegar das coisas, né, e ser um exemplo, melhor para ele, entendeu? Tá? Então, isso é uma coisa importante. Outro exemplo. Quer ver? Você tem um 19 num ponto importante do mapa. Hoje a gente está falando da data de nascimento, do dia de nascimento, da data de nascimento, que é mais simples. Mas se eles também, se esses números kármicos, né, o 13, 14, 16 e 19, estão em outros pontos chaves do seu mapa, que são os seus números pessoais, que é a alma, expressão, destino e assim por diante, eles também são importantes. Então, vamos supor que vamos voltar lá no exemplo do recrutamento. Você está fazendo um processo seletivo, ficou entre você e uma outra pessoa. E você tem um 19. Aí, você tem um currículo impecável, 1000 vezes melhor que a outra pessoa. Mas resolveram ficar decidindo entre você e a outra pessoa. E você tá botando a maior fé no teu taco, porque o teu problema não é a falta de fé em si mesma como era no 16. O teu problema é que você bota fé no teu taco, porque afinal de contas tá tudo certo, você tem um currículo impecável. Só que a pessoa que tá fazendo a seleção começa a sentir que tem alguma coisa que deixa ela um pé atrás, né? E que de alguma forma faz com que ela não se... não confia em você por algum motivo, né? Então, de alguma forma, você precisa entender o que está acontecendo, né? E muitas vezes o que acontece? Às vezes a pessoa não acredita em você porque você tem, dentro desse processo todo, você tem um 19 e o 19 não inspira confiança. Então, por isso que precisa aprender e entender esse processo, tá? Peraí que alguém mandou uma mensagem um pouco mais extensa aqui. Tá, eu não vi quem... Eu tô tentando ver quem que tá mandando essa mensagem grandona, eu não tô conseguindo ver quem foi que mandou essa mensagem grande aqui. Bruna Maria Fernandes, tá. Eu entendi. O fato de você não ter achado, Bruna, o número kármico, quando você fez o seu mapa numerológico
pitagórico e só achou no cabalístico, não significa que você não tem. Porque existem algumas pessoas que trabalham com numerologia e na hora de somar, somam de uma forma que camuflam na soma os números kármicos. Foi até bom você ter comentado o teu exemplo, porque eu vou explicar. É assim, então vocês entenderam o 19 que eu estava explicando. Agora, finalizando para explicar isso que a Bruna levantou, que é muito interessante. Na numerologia cabalística, né, que é uma outra forma de abordagem, esses 4 números kármicos que eu falei, o 13, 14, 16 e 19, são levados em conta de uma forma ainda muito mais profunda e pesada, entendeu? A gente na pitagórica alerta, brinca, mas falando sério, orienta como que você faz para poder estar lidando com eles, mas eles não têm o peso que na cabalística é considerado. Começa por aí. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho uma forma de trabalhar numerologia, tanto de ensinar para os meus alunos, como de fazer os mapas dos meus clientes, que eu trabalho com a numerologia pitagórica dentro dos números caldeus, levando em consideração os dígitos duplos, que isso é um conhecimento antigo, mas é porque eu me propus a trabalhar a numerologia pitagórica de uma forma resgatando os conhecimentos da antiguidade. Então, o que acontece? Dependendo de como você soma, né, quando você monta um mapa pessoal, quando você soma, você vai simplesmente camuflar os seus kármicos. Então, precisa tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas usam programas prontos da internet, ou porque compraram algum programa pronto, e esses programas não vão levar em consideração os números kármicos, e aí você fica batendo cabeça numa situação que você olha no mapa e não acha. Então, assim, quando você tem um bom profissional na tua frente, que tem uma forma de trabalhar um pouco mais complexa, um pouco mais detalhada, você levanta todos esses números kármicos, que são extremamente importantes, para que você tome conhecimento e aprenda a trabalhá-los. Entendeu? E assim se livrar dessa energia que muitas vezes atravanca a sua vida, entendeu? Então é muito importante vocês observarem isso, de que formas é trabalhado, de que forma foi montado o mapa, entendeu? Como esse profissional que vocês estão procurando para fazer o mapa trabalha e monta os mapas deles, porque ele pode estar camuflando muita informação extremamente importante e valiosa, entenderam? Tá? Então é muito importante que vocês se atentem a todas essas informações. Tá bom assim? Meus amores, então por hoje é só, pra gente não se estender demais, tá? Para as lives não ficarem muito grandes. Então assim, não vou fazer live toda semana, a princípio eu vou fazer as de 15 em 15 dias. Se eu conseguir, eu aviso previamente no começo da semana que aquele semana vai ter live, que se eu tiver mais horário para poder fazê-las. Na caso contrário, a gente se encontra agora daqui 15 dias. Lembrando, né, principalmente, que nós temos aí no dia 7 de abril, agora sábado, tá? Das 9 às 18 horas, a gente tem numerologia pitagórica nível básico, para quem quer fazer o curso. E no dia 21 a gente tem numerologia kármica, nível básico também, tá? Começando, que vai ser das 13 às 19, tá bom? Então, assim, se vocês gostaram, deixa aí a opinião de vocês, por favor. Compartilhem com as pessoas, avisem que nós estamos voltando com as lives, deixem suas sugestões, perguntas, e a gente vai se falando ao longo da semana. No cabeçário dessa live tem o meu WhatsApp para qualquer dúvida, entrar em contato, se quiserem fazer inscrição para o curso, tá bom? Então, só repetindo, é o 11 982 570 835. Eu tô sempre aqui no Facebook também. Me adicione no canal do YouTube também, que a gente vai deixar também a live disponível no canal do YouTube, tá? É só procurar Eliane Vituso, com 2 Es, tá? E me adicionem lá, tá bom? Vamos movimentar mais assim. Quanto mais gente começar a entrar no canal, mais eu me empolgo, mais live eu faço, mais informação eu passo. Tá bom assim? Vamos combinar?
Então, estou começando as lives do ano de 2018, né? Esperei abril para fazer isso, não tem problema, mas esperei uma vibração certa para a gente se reencontrar e reativar essa nossa troca, essa nossa comunicação, tá bom? Uma excelente semana para vocês, gratidão pela audiência, gratidão por estarem juntos comigo aqui e tudo de bom para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.